Quando o amigo pediu, o que ele pediu? Ele pediu pão para matar a fome do outro. É da vontade de Deus matar a fome do faminto? As duas coisas que eles insistem já é vontade de Deus. Pode ser, né? Mas é que a fome era naquele momento, né? O cara tinha chegado naquela hora. Então, pessoal, a insistência da nossa oração só será atendida se insistirmos aquilo que é vontade de Deus. E por que o Senhor nos manda insistir? Eu vou começar a escrever aqui. Porque o mesmo Deus que quer fazer coisas, Deus quer. Ele estabelece que certas coisas ele fará por meio da oração. E o mesmo Deus que estabelece fazer certas coisas por meio da oração, estabelece também a medida de oração de cada coisa. Por isso, se você em algum momento discernir isso é vontade de Deus, jamais pare de orar por isso. Porque você não sabe em que momento atingiremos essa medida de oração. Se for a vontade de Deus, se você discernir não é a vontade de Deus, pare de orar. Mas se você discernir isto é a vontade de Deus, continue orando perpetuamente, nem que seja a vida inteira. Porque talvez a medida de oração seja a vida inteira. Talvez a medida de oração seja 10 anos. Talvez a medida de oração, por exemplo, do povo, 400 anos. Ouvi o clamor do meu povo. Vou ler um trecho aqui. Muitas vezes, sem ter determinado um período de oração, a pessoa sente a necessidade de orar. Ela está sentindo que algo está chamando ela para oração, como se for um fardo, uma responsabilidade. Nossa, eu estou sentindo um peso, eu preciso orar. Isto indica que é um item na vontade de Deus que está... Isso significa que tem algo na vontade de Deus que Deus quer que você ore. Fale, reverenda. Reverenda Nadir. Eu acho que depende da condição que a gente dá para Deus ouvir. Senão não estaria aquela parte que fala assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome. Depende do quê? Depende da condição de quem está clamando. Condição do coração da pessoa? Porque senão não está aquela parte que fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, buscar, né, do coração, eu ouvirei a tua voz. Você está dizendo do coração, né? Não adianta pedir o que Deus quer e pedir bastante, mas se o coração não tiver... aquele povo lá se converter, para Deus ouvir. Exatamente, nós já vamos ver isso aí. Sobre o estado do coração daquele que ora. Depende do... nós já vamos ver isso aí. Então, se você sentir esse peso da oração, do chamado, ore quando sentir o fardo da oração. Isto é, ore de acordo com a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo levá-lo a orar, ore. Se não orar, você se sufocará por dentro, como se alguma coisa tivesse ficado por fazer. No caso de você ainda insistir em não orar, você vai se sentir mais cansado ainda. Mas se finalmente você não orar, o espírito da oração se retirará de você. E será difícil conseguir de novo tal sentimento e fazer a oração segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo colocou um peso para você para orar? Vá orar, se tranque e ore. E continue orando sempre por aquilo. Mas se você está sentindo um peso para orar, você sentiu uma vontade de orar? Deus está querendo te revelar alguma coisa que é a vontade dele para você orar por isso. Mas se você não for orar, vai vir um peso sobre você, que Deus está te chamando. Se você não for orar, vai vir um peso maior ainda. Mas se você ainda insistir em não orar, esse peso se retirará de você. O espírito da oração não vai mais contar com você na oração. Por quê? Porque você não for orar. Aí ele vai procurar alguém que ore. E talvez as pedras clamarão. Aí, quando o espírito da oração se retirará de nós, sabe o que vai acontecer com nós? Você já sentiu aquela experiência que você vai orar e é difícil? Você não consegue ficar 10 minutos em oração? Por quê? Porque a gente perdeu esse fluir da oração. Porque a gente ficou tanto tempo sem orar, tanto tempo sem trancar e ficar 30, 40, 50 minutos, porque quando a gente está esse constante, flui assim, ó, você fica uma hora na oração, você nem vê. Mas quando a gente deixa de orar, o espírito da oração vai se afastando. E é bom que depois a gente sinta esse peso, para que a gente entenda o grande valor que é o Espírito Santo. A missionária evangelista Maria Lorena, só que ela velhinha, senhorinha do cabelo branquinho, ela já rodou o continente asiático todinho. A vida dela foi para Deus, né? Esses dias eu estava vendo um podcast dela, eu amo ouvir ela exala Jesus. Ele faz jus o que ela prega. Ela falou o dia que ela não prega. Ela ora 6 horas. Olha aí. Começa das 5 da tarde até às 10.
Ela ora 6 horas por dia. Eu conheci ela. Eu conheci também. Ela veio também. Eu conheci ela em São Paulo, aqui também. Ela é tremenda. Glória a Deus. Então venhamos orar, meu irmão. Vale a pena ouvir os testemunhos. Não consegue orar 6 horas igual a irmã... Como é o nome dela? Evangelista Maria Lorena. Não consegue orar 6 horas igual a irmã Maria, que ela citou? Comece com 30 minutos. Ah, mas é difícil. Insiste. Bate. Continua batendo. Ela falou que a oração dela começa a valer, pastor, depois de 2 horas. Eita. Começa a valer no sentido assim, da comunhão. Da comunhão no mundo do espírito. Sim. Porque às vezes a gente, as pessoas às vezes chamam para orar. A oração vamos supor, das 9 às 9h20, das 10 às 10h30. Aí tem gente que sai da sua casa lá longe, não criticando, Deus me livre, estamos aqui para isso, papel de julgar, né? Mas aí você vê, dorme na cadeira e eu fico, meu Deus, saiu de lá, andou 6 quilômetros do bairro tal, saiu da sua casa, veio aqui, tá certo, tem dia que a gente tá no dia mal, pegado, aí tem que orar. Você tá com a mente ali tentando, pelo menos. Ora andando tem que... gente que não pega, o pastor Luiz, não pega. Ora andando que dá menos sono, né? Se a pessoa tá com sono, começa a andar. Eu mesmo, quando eu tô lá na igreja orando sozinho, eu fico andando assim, no meio das cadeiras, fico orando andando, né? E respondendo a pergunta novamente que me fizeram ali fora, orar até que saibamos com clareza a vontade de Deus. Não sabe a vontade de Deus? Continue orando até que você saiba com clareza qual é a sua vontade, para que venhamos obter resposta. Agora entrando no que a irmã Nadir falou. Sim. Tá, Luiz, mas a pessoa... Não adianta ela orar, insistir o que é a vontade de Deus, sabendo se o coração dela for mal. Por exemplo. Enfim, mas antes de partirmos por esse ponto, deu para entender até aqui que a insistência na oração não é que eu vou insistir, então Deus vai me dar o que eu quero. Não. É que aquilo que Deus quer, Deus estabeleceu também uma medida de oração. Por isso nós insistimos, não pela nossa vontade, nós insistimos em oração pela vontade de Deus. Até que o nível que o Senhor deseja de oração de cada coisa se faça. Amém? E, vamos lá, suponhamos que Deus determine trazer um avivamento sobre Nova Andradina. Então Deus quer um avivamento sobre Nova Andradina. Então, se Deus quer um avivamento sobre Nova Andradina, qual é os 4 passos da oração? Primeiro, Deus quer um avivamento sobre Nova Andradina. Segundo ponto, Deus coloca no coração das pessoas para clamar por isso. 3, as pessoas clamam. 4, Deus faz o avivamento. Deus faz. Então, nessa ordem, se Deus quer um avivamento em Nova Andradina, Deus quer. Correto? Deus quer avivamento em Nova Andradina. Deus vai levantar pessoas que clamam. E suponhamos que no decreto de Deus, ele quis assim: eu quero trazer um avivamento para Nova Andradina, através da oração. E qual a medida de oração? 1 ano de oração. 1 ano. Por que Deus quis 1 ano? Não sei, Ele sabe. Aí, toda Nova Andradina ore durante 1 ano. Todos os dias, cada pessoa por 1 hora por dia. Imagina todo cidadão de Nova Andradina orando 1 hora por dia durante 1 ano. Imagine. Viria o avivamento ou não? Agora, suponhamos que todas essas pessoas que estão orando têm um coração ímpio, adúltero, idólatra e egoísta. Deus atenderá essa oração? O que você acha, irmã? Eu acho que, pela medida que Deus estabeleceu de 1 ano, é justamente para tratar essas pessoas, para tocar... Mas suponhamos que elas continuem com o coração idólatra, adúltero e egoísta, orando durante 1 ano, igual os pagãos. Mas se eles estiverem orando pela vontade de Deus, Deus vai atender. É da vontade de Deus perdoar os pecados? Sim. Se eu peço perdão de pecado, mas o meu coração não está arrependido, Ele vai me perdoar? Não. Mesmo sendo da vontade dele? Não, porque você não se arrependeu. Exatamente. Ou seja, mesmo que oremos o que Deus quer
e oremos à medida de oração, se não tivermos também o estado do coração que o Senhor determinou para cada coisa que Ele quer fazer por meio da oração, de nada adiantará esta oração. Quer que eu prove na Bíblia? Provo. Quem que vai exigir que eu prove na Bíblia aí? Eu. Tem uns alunos, né? Não acreditam em mim. Eu posso examinar. Brincadeira. Tem uns alunos, esse dia eu estava numa aula lá, mãe, onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Ele perguntou assim, você está exigente, né? Vamos ver na Bíblia então. Salmo 66, 18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isaías 1,15. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não que, olha o que eu escrevi aqui, não que a resposta de Deus para as orações seja baseado no mérito humano, não é no nosso merecimento. O que se quer dizer é que o mesmo Deus que estabelece o princípio de agir por meio da oração, por meio do clamor, estabelece a medida de oração e estabelece o estado de espírito daquele que ora. Por isso está escrito em Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, mesmo que nós clamemos por avivamento, o pastor e os obreiros da igreja estão há 2 anos clamando, Deus traga o avivamento, Deus traga o avivamento, Deus traga o avivamento, mas o coração está no falso evangelho, Deus não vai trazer o avivamento. Porque o mesmo Deus que estabeleceu a oração, estabeleceu a medida de oração, estabeleceu como deve estar o nosso coração para que a oração seja atendida. E a oração da vontade de Deus, não estou falando da nossa não. Fala. Luiz, vamos supor que numa certa igreja aí existem algumas pessoas, alguns líderes que desejam, nem precisa ser líder, mas existem membros que desejam que Deus faça um avivamento na igreja, no grupo, em todos ali. E ele ora sozinho. E essas pessoas, é da vontade de Deus e eles estão orando, mas na liderança dessa igreja ou... Muito bom, ótima pergunta. Não estão de acordo com a vontade de Deus. Muito bom, perfeito, perfeito. Faz. Olha, no caso, eu vou responder, mas no caso dos avivalistas, Deus fez tirando esse povo da igreja corrompida. Os avivalistas, né? Mas no ponto é o seguinte, suponhamos, Deus quer avivar essa cidade? Deus quer. Suponhamos que, ou melhor, vamos a um texto bíblico, né? Porque aqui, essa sala gosta de Bíblia. Glória a Deus por isso. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Quem que lembra o que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se eu, o Senhor, me levantarei. Glória a Deus. Vamos lá. Esse texto está falando que se o povo orar, Deus vai perdoar? Ou que se o povo orar, Deus vai perdoar a terra? Deus vai sarar a terra? Vai sarar a terra? Porque veja bem, para você pecou e você se arrependeu, para você ser perdoado, o povo precisa orar ou só você precisa orar? Só você. O pecado é seu, se você se arrepender, você vai receber perdão do Senhor. Mas Deus está falando que Ele vai sarar a terra. E para sarar a terra, Deus exigiu que só um orasse ou que o povo orasse? O povo orasse. Então, além de Deus, existem coisas que Deus estabelece para fazer por meio da oração. Mas o mesmo Deus que estabelece a oração, estabelece a quantidade de oração, estabelece o estado do coração e estabelece também, meus irmãos, a quantidade de oradores. Tem coisa, Maico, que se você orar sozinho, Deus não vai atender, mesmo sendo a vontade dele. Sabe por quê? Porque Deus quer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e clamar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e eu vou sarar a terra. Coletivo. Então existem coisas, minha irmã, que você vai orar sozinho, Deus vai fazer. Existem coisas que Deus quer que 2, 3 orem. Existem coisas que Deus quer que a igreja ore. Existem coisas que Deus quer que a nação ore. Ô Luiz, então você está me dizendo o seguinte, que existem coisas, por exemplo,
Pode haver um momento onde uma igreja corrupta, por causa da oração de um justo, se transforma completamente, mas também pode haver... Posso pegar mais água? Pode. Uma igreja corrupta, uma igreja boa, por causa da corrupção de um membro, é necessário que todos orem para que haja transformação. Exatamente. Deus estabeleceu o que ele faria por meio da oração. Deus estabeleceu a medida de oração de cada coisa. Deus estabeleceu o estado do coração que ele quer dos oradores. E Deus estabeleceu também a quantidade de oradores. Tem coisa que o povo tem que orar. Ô Luiz. Tem coisa que Deus quer que o líder ore. E se o líder não orar, tem coisa que Deus quer que o diácono lá da ponta, que ninguém vê, ore. E se ele não orar, Deus não vai atender, mesmo que o apóstolo e o bispo e o querubim ore. Deus quer que ele lá ore. Para entender os planos dele é só orando mesmo, gente. Por isso devemos orar. E devemos orar também para que Deus quebrante mais os irmãos em oração. Podia Tem um ter tudo só de oração. Muito bom. Tem um texto, pesquisa na internet aí. Pesquisa na internet aí o versículo que diz assim: se esses falsos profetas me consultassem ou me procurassem no íntimo, eu lhes revelaria. Tem um texto que me veio aqui à mente agora, eu tinha esquecido disso, mas eu vou procurar depois para estar na apostila. Se não me engano é o profeta Isaías ou o profeta Jeremias. Está falando dos falsos profetas, e Deus diz assim sobre os falsos profetas. Sabe por que eles são os falsos profetas? Porque eles não me procuram. Se eles me procurassem no lugar de oração, alguma coisa assim, eu lhes ensinaria. Eles aprenderiam comigo. Porque eu não me lembro de citar esse texto agora. E aí diz o seguinte, Deus diz, né? Sabe por que eles são só os profetas? Porque eles não me procuram em oração. Eles não me procuram no íntimo. Porque se eles me procurassem, eu se revelaria a eles. Então tem muito falso profeta que não procura. Que ensina querendo ensinar o certo, mas ensina o errado e é falso por causa que não procura. Ele não procura o Senhor, porque se ele procurasse ao Senhor, ele clamasse em oração de dia e de noite, você acha que Deus mostraria para ele a vontade dele ou não? Falso profeta é falso profeta porque quer. Porque se buscasse o Senhor em oração, Deus se revelaria. Por isso que tem muitos pastores salafrários, porque muitos eles não oram para separar. Uma missionária não ora para separar um obreiro, não ora para separar Achou? um pastor. Aí tem muita coisa errada aí, porque não ora mais. Antigamente Deus falava por revelação, hoje é poucos que separa por revelação na oração, é pouco. Tem ainda, mas é pouco. Por isso que está essa parnafernalha aí, né, pastor? Sim. Exatamente. Olha lá, próxima página. A oração deve ser um ato de afeto, de amor. Página que é quando? 17? Página 30. A oração deve ser um ato de afeto. Ela não é somente uma atividade dos lábios, pois Deus pede a adesão do nosso coração. Se o coração não está na oração, se essa oração não é mais que uma fórmula, está dizendo uma fórmula mágica, eu decreto, eu determino. Aí tem gente que acha, não, porque para orar, sabe por que você está orando e não foi atendido? Porque Deus quer que você fale os mínimos detalhezinhos. Se ou não, eu quero um carro do ano tal, com quilometragem tal, com pneu tal, e se você dá toda a listinha para Deus, aí Deus atende. Como se a oração fosse um exercício de lábio, de técnicas, que convence Deus a trabalhar. Todas as orações feitas unicamente com os lábios não são somente supérfluas, mas desagradam a Deus. Elas não são somente inúteis, mas uma ofensa contra Deus. Então por isso que não basta orar, falar, não basta ficar repetindo, deve ter a medida de oração e o estado de coração quebrantado de amor que se deposita de fato na oração e debaixo da vontade de Deus. Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Mas se no meu coração de fato não haver quebrantamento, um arrependimento genuíno, Deus derramará? Não. Mesmo se eu orar 10 horas por dia? Não. Ô Luiz, mas Fale. é fato que mesmo que você não esteja num estado de quebrantamento, se você começar a orar e buscar,
Deus começa a te quebrantar. Mas o que acontece é o seguinte, eu tô com o coração duro.